Fala pessoal, triângulo retângulo aí na tela para a gente poder dar início, módulo 17, frente 1 da nossa apostila 2. O assunto agora é a trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria básica. Vocês já tiveram contato com esse tipo de conteúdo lá no 9º ano. Esse ano também, enquanto a gente tinha aulas presenciais no início do ano em física, a gente teve uma aula também sobre trigonometria no triângulo retângulo para formar uma ideia básica para poder usar teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente lá na física também. Então essa aula aqui, módulo 17, na qual os exercícios ficam até mais importantes do que a parte teórica, porque a parte teórica é essa a gente já viu, já reviu e vamos rever novamente, né? Então, só para registrar, módulo 17, pode pegar o material aí, fazer todo o acompanhamento, todas as anotações cabíveis. A gente já está lá no início. Tomar cuidado com a questão da nossa inscrição, né? Porque você tem um triângulo retângulo aqui na figura. A, B e C são seus vértices. Importante, o triângulo é retângulo porque ele tem um ângulo interno igual a 90 graus, esse ângulo reto aqui. E achar o ângulo reto do triângulo retângulo é importantíssimo, porque assim você define o maior lado do triângulo retângulo, que é o lado BC, no meu caso, ele tem uma medida A minúsculo, mas o nome dele é hipotenusa, o maior lado de um triângulo retângulo, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados, no meu caso, AC com a medida B minúsculo, AB com a medida C minúsculo, são os dois catetos. Então, resumindo, no triângulo retângulo você tem um ângulo interno valendo 90, o maior lado é a hipotenusa, os outros dois lados catetos, e aqui na trigonometria do triângulo retângulo, para a gente lembrar, a gente tem a necessidade de diferenciar um cateto do outro, chamando um cateto de cateto oposto, o outro de cateto adjacente. Porém, antes de você criar uma referência, não dá para chamar um cateto de oposto ou adjacente. Você tem que ter uma referência no ângulo, principalmente. Dá uma olhada aqui, ó. Esse cateto AC, ele é, ao mesmo tempo, oposto do ângulo B, que está aqui, e, ao mesmo tempo, adjacente, fica junto ao ângulo C. O cateto AB, ele está junto do ângulo B, então ele é adjacente do B e, ao mesmo tempo, oposto do C. Ou seja, cateto, por natureza, não é só oposto ou só adjacente. Ele depende do ângulo para ficar definido. E, além disso, nós temos que lembrar de uma coisinha aqui. Calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo, sempre você vai fazer referência aos catetos e à hipotenusa, ok? O seno, você usa cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, exatamente igual está aí na imagem que vocês estão vendo. O seno do ângulo B, o ângulo B está aqui, ó, é o cateto oposto ao B, que mede Bzinho, dividido pela hipotenusa, que mede Azinho. O seno de C, que está aqui, o ângulo C, é o valor do cateto oposto ao C, né, que tem o cateto AB, que tem a medida Czinho, sobre a hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Da mesma forma que você tem o mesmo cateto podendo ser oposto e adjacente ao mesmo tempo, dependendo do ângulo. Lá no seno a gente viu isso. Mas no caso do cosseno, você tem cosseno de B é o cateto adjacente ao B dividido pela hipotenusa, enquanto o cosseno de C é o cateto adjacente a C dividido pela hipotenusa. Na tangente de qualquer ângulo, no triângulo retângulo, você vai dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem exercício, pessoal, que você vai ter o triângulo retângulo, ou você vai desenhar para fazer parte da tua resolução, e você vai ter a oportunidade ali, por exemplo, de desenhar a hipotenusa, mas de repente você não quer saber o valor da hipotenusa, você não tem o valor da hipotenusa, enfim. Se não for trabalhar com a hipotenusa, olha a dica, ó, você vai usar tangente. Cateto sobre cateto, é o oposto sobre o adjacente. Cateto oposto de B, dividido pelo adjacente de B, é a tangente de B. Tangente de C é o cateto oposto a C, dividido pelo o adjacente a C. E aí, no triângulo retângulo da imagem anterior, você conseguia ver as medidas desses catetos aí. Observações.
Os senos e cossenos de ângulos agudos são números compreendidos entre 0 e 1, ou seja, como aqueles ângulos B e C lá no triângulo retângulo, eles vão ser sempre menores que 90, o seno e o cosseno deles vão sempre ser um número 0, alguma coisa, ok? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, o que é muito importante você perceber, por exemplo, que dentro de um triângulo retângulo, na figura anterior, os ângulos B e C vão somar 90, sempre. E aí o seno de um vale igual ao cosseno do outro. Né? Repetindo, se dois ângulos somam 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro, o cosseno de um é igual ao seno do outro. E além disso, e obviamente, o triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se tiver que trabalhar com medida de um deles, você pode encontrar por aqui. O primeiro exercício a gente pode estabelecer as relações de forma bem tranquila e bem rápida, porque na oportunidade eu tenho certeza que lá no 9º ano vocês aprenderam dessa forma. Absolutamente, nas aulas de física que eu comentei que a gente precisou desse conceito, vocês aprenderam assim também. Temos um triângulo retângulo na figura. Triângulo retângulo em A. O lado BC é a hipotenusa. Já está o valor aqui, mas olha só, letra A está pedindo a medida da hipotenusa BC. Você tem duas opções, fazer o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado, e resolver. Ou então lembrar daquele triângulo que é especial para a gente, né? O triângulo notável, triângulo 3, 4, 5, com cateto 3, hipotenusa, cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Você tem o triângulo retângulo completo. Não esquece, 3, 4, 5 é um triângulo especial, 5 é a hipotenusa, porque tem que ser o maior lado. Além disso, você pode pegar esse triângulo aqui e fazer proporções para outros, mas não é o caso desse exercício. Na letra B, ele pede o seno de B. Gente, seno é oposto sobre adjacente. O ângulo B está aqui. Seno é oposto sobre hipotenusa. O ângulo B está aqui. O oposto dele está aqui, vale 3. A hipotenusa é 5, então seno de B é 3 sobre 5, oposto sobre hipotenusa. O cosseno do mesmo ângulo é o cateto que está junto com ele, junto dele aqui, ó, sobre a hipotenusa, 4/5. Sua tangente, na letra D, é o oposto, 3, sobre o adjacente, 4. Tranquilo, um exercício só de apresentação, seno, cosseno e tangente do primeiro ângulo ali. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para o ângulo C, que está aqui em cima. Agora você tem que tirar a referência aqui, ó. O seno, cateto oposto, vale 4, sobre hipotenusa, que vale 5. Cosseno, cateto adjacente, que vale 3, sobre hipotenusa, que é 5. Tangente, cateto oposto, que vale 4, sobre o cateto adjacente, que vale 3. Está aqui. Dado. Olha o seno do B, olha o cosseno do C. São iguais. Olha o cosseno do B e o seno do C. Também são iguais, porque os dois somados dão 90. E outra coisa, além disso, a tangente de um, ó, é o inverso do outro. Atento, por exemplo, ao valor da tangente de C, que a gente vai precisar desse valor aqui, ó, para o exercício da frente, para o próximo exercício número 2. Lembra que tangente de C é 4/3. Número 2, a partir da questão anterior, é falso afirmar que... Bom, está dizendo que na letra A os ângulos B e C medem 90, sim, né? Tirando o ângulo A, que é de 90 graus do exercício anterior, os outros têm que somar 90. Por causa disso, o cosseno de um é igual ao seno do outro, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Perfeitas as letras B e C. Tangente de B, lá naquele exercício anterior, deu 3/4. Isso é menor que 1, realmente. Tangente de C, lembrando que é 4/3, é maior que 1, então a falsa é a letra E. Número 3, galera, do que a gente fez até agora, esse é o mais importante, porque muitas e muitas vezes você vai usar seno, cosseno e tangente, na verdade é para descobrir não o valor do seno em si, ou o valor do cosseno em si, e se usar o valor deles para poder descobrir valor de medida. Por exemplo, nesse ângulo, pode perceber que ele já te deu o seno de 3 graus. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é de 30 metros. Olha só a rampa
comprimento dela é a hipotenusa do nosso triângulo, um ângulo reto aqui. Em relação ao ângulo de 3 graus, eu tenho o cateto oposto e eu quero a hipotenusa, olha só. Usando a aproximação, o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa. Vamos achar primeiro o tamanho da rampa, né? Fazendo cateto oposto sobre hipotenusa. Por que a gente está usando isso? Porque é o que eu tenho, na verdade, né? Oposto e hipotenusa eu relaciono no seno. Seno de 3 graus é o cateto oposto que vale 30 sobre a hipotenusa x. Está aqui montado. O seno de 3 graus ele deu, vale 0,5. Se eu multiplicar cruzado e isolar, ou então só trocar de lugar, 30 dividido por 0,05 dá 600 metros. Presta atenção aqui. Se pega 4 metros por segundo, para andar 600 metros, ele vai precisar de 150 segundos, que valem 2,5 minutos. A resposta é a letra A. Número 4. Uma folha de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir. Determine o valor de 40 vezes tangente de alfa. Pessoal, vamos imaginar a folha inteira aqui, ó, e como ela é retangular, se aqui mede 8 graus, se aqui mede 8, não sei se é centímetro ou o quê, se aqui mede 8, aqui também vai medir 8, ó, nesse pontilhado. Porém, na hora que dobra, esses 8 que estão aqui, ó, eles vão vir para cá, ó, formando exatamente um triângulo retângulo. Esse 8 eu consegui saber, aqui mede 10, de acordo com o que o exercício está dando. E lá aquele triângulo 3, 4, 5, o 4 aqui é 8, o 5 aqui é 10. Então é o dobro, né? Então o 3 vai ser 6. Ou então você pode resolver para o Teorema de Pitágoras. E eu tenho certeza que aqui, ó, onde está o lápis, é um ângulo reto, porque a folha é retangular. Agora, tangente de alfa, o alfa está aqui, ó. Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. 40 vezes tangente é 40 vezes o cateto oposto sobre o adjacente. O oposto é 8, o adjacente é 6. Isso em relação ao ângulo alfa, porque é o que ele quer. Se eu dividir o 40 por 8 aqui, dá 5, e 5 vezes 6 dá 30. É a resposta do número 4. É isso aí. Módulo 17, finalizado. No módulo 18, a gente vai continuar com essa ideia, pessoal. Aliás, até o módulo 20, a gente vai continuar com essa ideia. Só que a partir do módulo 18 a gente vai trabalhar mais com os ângulos notáveis. Até mais.